Vibrações pela Paz. Nossos encontros ocorrem de domingo a sexta-feira às 22 horas. Também nas quartas e quintas às 7h30 horas. Nas sextas, TAESD, às 22 horas e 15 minutos, que promove o tratamento à distância. Domingos às 22 horas. Evangelho no Lar. Aberto à participação de todos. Estamos nas redes sociais, WhatsApp e Facebook. Vamos agora respirar profundamente, vamos serenar o nosso coração. Vamos estabelecer conexão com a espiritualidade maior, com o nosso Mestre Jesus, com a Mãe Maria, que estão sempre presentes conosco. Que o nosso estudo desta noite seja muito produtivo, que nós possamos trabalhar sobre o assunto, comentar, conversar, argumentar, mas, sobretudo, que nós possamos levar mais esse ensinamento do Mestre Jesus conosco, dentro do nosso coração. Amado Mestre, nós te pedimos a proteção, as bênçãos, por nós todos que estamos aqui, pelas nossas famílias e por todos os irmãos que necessitam. Pedimos também, Mãe Maria, que estenda sobre nós teu manto de proteção e que estenda também sobre nós o amor, esse doce amor, que sempre que a gente pensa, na Mãe Maria, vem aquela sensação boa, aquela serenidade, aquela paz, assim como quando nós pensamos no Mestre Jesus. Então, nós pedimos e agradecemos, sobretudo agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, nesta noite de domingo, reunidos para mais um estudo, confraternizando com todos os nossos irmãos, esses nossos irmãos de propósito, irmãos de coração, e que já fazem parte da nossa vida com toda certeza, pois nós nos encontramos quase que diariamente, se não diariamente. Mestre, nós só podemos agradecer por estarmos aqui reunidos em teu nome, na tua presença, seguindo os teus ensinamentos, a tua luz, a tua bondade. Que assim seja. Eu vou passar a palavra a Eliane, que fará a leitura do nosso texto de hoje. Boa noite a todos, muita paz, muita luz a todos nós. Então vamos lá. O texto do Evangelho hoje é no capítulo 2, tópico 4, Realeza de Jesus. O reino de Jesus não é deste mundo, e todos compreendem isso. Porém na terra não terá também uma realeza? O título de rei nem sempre implica ter um exercício de poder temporal. Ele é dado por consenso unânime ao que seu gênio coloca em primeiro lugar, em uma ordem de uma atividade qualquer, que domina seu século e influi no progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz: o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza, que é nascida do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não tem muitas vezes uma preponderância maior do que aquele que leva o cetro real? Ela é imperecível enquanto a outra está sujeita ao jogo das circunstâncias. Ela é sempre abençoada pelas gerações do futuro, enquanto que a outras vezes é amaldiçoada. A realeza terrena termina com a vida, mas a realeza moral continua imperando e principalmente após a morte. Nesse sentido, Jesus não é um rei mais poderoso do que muitos potentados? Foi com a razão que ele disse a Pilatos: eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Então, meus irmãos, a gente precisa lembrar,
que Jesus é o espírito mais elevado que desceu à Terra. É filho de Deus, é o nosso irmão, e cujas virtudes o colocam muito acima da humanidade terrena, e que ele pertence à categoria de espíritos puros e é pastor do imenso rebanho na Terra. Jesus é o pastor das almas ligadas ao planeta Terra, elegido por Deus para nos conduzir ao seu aprisco de amor. Então, eu abro agora para os irmãos, para que possa nos ajudar no nosso exercício, né, no nosso trabalho de hoje, no nosso aprendizado, para que a gente possa contribuir para o entendimento deste tópico, realeza de Jesus. Fiquem abertos. Miriam, pode começar a falar. Está fechado seu microfone, Miriam. Deu. Agora deu, não estava conseguindo mexer no microfone. Desculpe, irmãos. Essa parte do Evangelho, ela é um convite, eu vejo como um convite. Um convite para que nós pensemos que se o reino, né, de Jesus não é deste mundo, o que nós estamos fazendo? Juntando bens materiais, pensando em adquirir mais e mais, né, pensando nas honrarias terrestres. Não que nós não tenhamos e não almejamos conforto, cuidar bem da nossa família, possibilitar algumas coisas. Mas nós devemos pensar que esse convite nos remete a cuidar da nossa parte espiritual, cuidar, mudar, fazer a reforma íntima, cuidar da nossa moral, elevar a frequência e principalmente lembrar que nós temos um árduo caminho pela frente, muito trabalho, muito trabalho pela frente, porque nós precisamos nos reformular. Jesus deixou o caminho, ele mostrou, ele disse, mas nós precisamos mudar. Isso é muito importante. Então, nós devemos pensar mais em bens espirituais do que bens materiais. É difícil? É. É difícil. Porque nós fomos criados, né? Nós ainda somos muito, como é que eu vou dizer? Muito pé na terra, né? Digamos assim, muito pé na terra. Mas nós temos que pensar que é necessário, sim, uma mudança. Tá? É um convite. Para mim é claríssimo, é um convite para reconhecer que Cristo, ele é o centro da vida e ele nos mostra o caminho. Marcos? Dentro do que a Miriam comentou, né, e que o texto fala, principalmente, né, é a realeza moral. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele abrange todas as tudo que ele da área moral da Bíblia, né? Então, ela tira daquele contexto, tem no Evangelho e tem os comentários também, né, da espiritualidade sobre os textos ali. E para nós, né, nós estamos aí nas provas e expiações, iniciando aí a regeneração. E nós sabemos que temos ditosos, né, e os mundos angelicais. Cristo, ele, junto com a pleiade de Cristos também, eles estavam presentes na criação da Terra. Ele já estava presente na criação da Terra. E o Evangelho do Cristo, né, nosso Evangelho, são as palavras dele, dizendo qual é o caminho a ser seguido. E realmente é como a Miriam comentou. Como nós somos ainda, se a gente olhar os mundos, nós somos crianças ainda, espiritualmente falando, conhecendo ainda, né?
E como a Miriam comentou, a importância da nossa reforma íntima. O que é reforma íntima? É ver, né? Porque todos nós estamos nesse plano, porque estamos com a energia desse plano, onde diz que nós temos muito apego, né? Muito apego às coisas ainda, né? Que está fora do padrão, não é fora do padrão, mas tem que ser alinhado, né, às leis universal que Cristo nos trouxe, que ele tem um conhecimento divino e futuro, né? Então, nós sabemos, como a minha comentou, é um caminho longo, é um caminho árduo, mas nós temos uma pleiade maravilhosa de espíritos, uma imensidão de espíritos bons que estão, inclusive, encarnando na Terra já há algum tempo, para nos ajudar, para nos amparar, a nos enfrentar. E todos nós temos essas dificuldades. Então, quando ela dói na gente, porque a maioria das pessoas procuram o centro espírita quando a dor está insuportável. Ela não consegue mais, ela precisa ver um caminho, entender alguma coisa, o que é que está acontecendo com ela. E o Evangelho do Cristo, ele é confortante. Ele mostra para você, a gente entende, a gente luta com ele, é amparado sempre nessa pleiade, não só dos espíritos que estão nos apoiando, mas grupos como o nosso. Quando a gente conversa, a gente se reúne, a gente ora de coração, a energia nos toca, é lido os textos, porque nós estamos nos construindo. Então, a importância de ver essa realeza moral e para que nós também possamos cada vez mais ter crescer essa moralidade dentro de nós, que é a conformidade com as leis divinas, né? É meu pensamento ali. Deixa o Júlio comentar agora, né, Júlio? Fica à vontade, Marcos, quando terminar eu falo, fica Não, bem tranquilo. terminei, terminei, Tá, Júlio. Obrigado. Eu vou voltar um pouquinho no início do tema ali, porque logo que eu vi, quando a Miriam postou lá um tema que ela ia botar no grupo hoje, ia trazer para o grupo hoje, eu me lembrei de um monte de coisas. Lembrei de vários episódios em que, desde o jovenzinho, quando eu comecei nos grupos de estudos do Espiritismo, quando dizia essa passagem, o meu reino não é deste mundo. E as diferentes interpretações que todo mundo tinha sobre essas palavras do Cristo. E essa pequena passagem que a Maria trouxe traz exatamente a interpretação adequada dessas palavras. O que o Cristo quis dizer com o meu reino não é deste mundo? Ele quis dizer que o reino dele é em outra esfera, é outro tipo de reino? Não foi isso. O que ele quis dizer é que o nível de reinado do Cristo não cabe a esse mundo. Porque aqui nesse mundo nós temos o rei do futebol, o rei da cocada preta, o rei disso, o rei daquilo, o rei da tecnologia, o rei dos carros elétricos. Nós temos diversos reinados. E dizer que o Cristo é mais o rei, como houve o rei Davi, o rei Herodes, rei isso e aquilo, é minimizar a qualidade do Cristo, que está muito acima desse reinado. O reinado do Cristo, ele é um rei muito acima do que o reinado na concepção humana, que a nossa reles capacidade consegue compreender. Então ele é um rei acima disso. Ele está acima do nosso próprio entendimento de reinado. Por isso ele diz, vós sois reis, ele diz, é tu quem o diz. Lembra disso? Quando pergunto para ele assim, mas então tu és rei? Ele diz assim, é vós quem o diz. Então tu és rei como? Na verdade, 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 eu vos digo que meu reino não é deste mundo. Porque não tem como ser desse mundo. Porque esse mundo era incapaz de entender, como ainda é incapaz de entender a soberania do Cristo. E às vezes dentro do espiritismo mesmo a gente pega centros de trabalho espírita, centros espíritas voltados para Chico Xavier, Bezerra de Menezes, porque Bezerra de Menezes vai curar, vai fazer, é o nosso mestre, é o nosso guru, é o nosso, porque qualquer outro, Kardec e tal.
A gente tem que voltar para Cristo. É Jesus que está acima de tudo. Se a gente está rezando para um santo que não é o Cristo, nós estamos rezando errado. Nós aprendemos errado desde o berço. O nosso santo, entre aspas, esse santo, é claro, né? Santos não existem, mas o nosso santo é o Cristo. É para ele que nós... Ele é a nossa porta com Deus. Ele é a nossa única porta com Deus é Jesus Cristo. Com as suas diversas nomenclaturas dentro e fora desse globo, né? Mas ele é a nossa única porta com Deus. Então, quando nós vamos fazer a nossa oração lá e nós pedimos para o nosso anjo da guarda, me ajuda, papapá, porque eu preciso de ajuda e tal. Esse anjo da guarda, ele entra em comunicação imediata com o Cristo, porque é ele quem decide se tu pode ou não pode. O Cristo te conhece pelo nome. Ele estava presente, ele viu cada lágrima que tu derramou. Ele sabe das tuas dores e das tuas necessidades. Ele sabe do que tu vai vencer e aonde tu não vai conseguir, não nessa existência. Porque ele é muito maior do que a compreensão humana é capaz de alcançar. Então dizer que o Cristo é rei, isso é rebaixar o Cristo. Rebaixar muito baixo, porque não existiu nem vai existir em nenhuma época da humanidade um rei como o rei que é o Cristo. E é isso que essa mensagem vem nos trazer. E dentro dessas, aí nós podemos fazer diversos, olhar essa mensagem por diversos segmentos e lembrar de diversas coisas que nos vêm no coração, porque tudo que remete ao Cristo é bom ser dito, é bom ser falado, é bom ser vivido e compartilhado. Mas lembremos-nos sempre, a nossa oração é para o Cristo, porque Ele é o nosso porta-voz com Deus. E Ele nos escuta cada vez que o coração chora, cada vez que os nossos olhos se enchem de lágrimas, cada vez que a nossa voz se embarga e cada vez que nós dissemos de joelho, eu preciso de ajuda. Era isso que eu precisava falar só. Tatiana, pode falar. Obrigada, Júlio. Boa noite, meus irmãos queridos. Gratidão por mais este momento compartilhando com vocês agora essa mensagem linda, né, da realeza do Cristo. E que lindo nosso irmão Júlio falou aí, dessa intimidade que a gente precisa criar com Cristo. A gente não precisa de meios. A gente criando essa intimidade, a gente está começando a compreender exatamente o que Ele espera de nós, né? Porque com relação a essa realeza e que o reino não é deste mundo, tem tantas coisas envolvidas e principalmente o que eu enxergo melhor nisso é a misericórdia de Deus para com a gente, quando Ele enviou esse Espírito puro, esse Espírito que aceitou passar por tudo que Ele passou para trazer uma mensagem de transformação, um marco, porque a partir do Cristo é que temos o nosso calendário, a partir do Cristo é que até hoje nós estamos, né, reunidos aqui e sentindo a sua presença, onde eu sinto a presença do Cristo, e com a sua primeira lição, indo contra tudo que foi na época, porque os profetas já tinham dito que ele seria descendente de Davi, e Davi foi um dos reis mais honrados com relação às leis de Deus, que era conhecido. E foi feito tudo com tanta perfeição, tão magnificamente perfeito, que Jesus, ele nasceu na cidade de Davi. Ele tudo levava a crer que ele ia nascer em Nazaré, mas ele nasceu em Belém, que era a cidade de Davi. Então, ele foi descendente de um rei na terra, com as profecias, porque a sua misericórdia. E tinha o nosso entendimento tão infantil, que a gente precisava compreender que ele era descendente de um rei real, fisicamente, de um rei de coroa de ouro. Porém, ele foi contra tudo isso com a sua primeira lição moral, que foi da humildade, né? Onde ele nasceu num lugar insalubre, onde ele foi colocado num coxo para animais, onde quem estava ao seu redor eram pastores que se preocupavam com animais de verdade, eles estavam ali cuidando dos seus rebanhos, né? Eles não estavam cuidando nem de coisas pessoais, eles estavam cuidando dos rebanhos, dos animais.
E o anjo chegou até esses pastores e disseram que a transformação do mundo chegaria naquela noite. E graças a Deus chegou, onde sua luz foi para o céu e brilhou para todo o planeta e que brilha até hoje. Então a gente precisa estar sempre buscando essa luz de Belém, né? Que é o nascimento do Cristo todos os dias nas nossas vidas, moralmente falando, né? Que através dessa busca moral que a gente juntos a gente vai buscando, a gente compreende que as nossas maiores bênçãos são a recompensa dos nossos esforços, que as coisas materiais são totalmente importantes dentro da nossa humanidade, e eu acho que Cristo espera de nós é que a gente seja um ser espiritual, moral, mas que precisa viver a nossa humanidade com dignidade, com caridade e com alegria de servir. Porque se a gente também se negar às oportunidades que os nossos esforços, que as coisas materiais chegam até a gente precisa saber como fazer com que esse bem material atinja o maior número de pessoas positivamente, dando dignidade de trabalho, dando dignidade de caridade, dignidade do pão, né? E com isso a gente também está entregando um pão espiritual. Quando a gente também entrega um pão material do coração, o pão espiritual está indo junto com a caridade. Eu acho que o Cristo espera realmente que a gente compreenda que a sua realeza é essa aí. E que ele espera e ele confia que somos capazes, né? Que ele sabe que nós também temos luz e que a gente precisa alimentar todos os dias. Obrigada. Que lindo, Tatiana. Muito obrigada. Muito lindo mesmo. Mais alguém gostaria de nos auxiliar aí, contribuir com o aprendizado da noite? A gente está aguardando que as pessoas levantem a mãozinha. Vamos lá. Ó, Mércia, a palavra é tua. Boa noite a todos. Sinceramente, eu estou ouvindo assim. Ai, que delícia. Eu acabei de assistir Maria de Nazaré, o filme agora. Ai, eu estou dentro tô dentro da história. Quanta luz, quanto desafio Maria passou. E quão linda a missão, né? E ouvir o Cristo, assistir sobre o Cristo, é uma coisa tão maravilhosa, né? A gente sente o quanto ele está próximo e dentro. Pena que às vezes a gente não comunga com isso. Deixa a vida, deixa a correria, outras energias, outras coisas chegarem. Mas é isso mesmo. Isso tudo que vocês estão falando aí, essa importância, esse desenvolver mesmo de nossas vidas, né? Nessa busca e nesse compartilhamento desse amor. Muito obrigada, Mércia. De paz. Estou muito emocionada, está muito lindo, gente. Gratidão. Está lindo mesmo, muito bonito. Mais alguém gostaria de contribuir? Trazer, por favor, Eunice. Uma pequena contribuição. Realmente, como o Júlio falou, nós não temos ideia, né, como os irmãos também já comentaram, da realeza do Cristo. Para nós é rei, é o que nós entendemos de superior aqui. Mas ele está muito acima desse nosso entendimento. E o que me chamou muita atenção, e chama, e acredito para a grande maioria, quando desperta, que Jesus, quando ele encarnou na Terra, né, ele veio falar principalmente para o pobre, para o sofrido, para os doentes, para os explorados da época, porque o povo judeu, os saduceus, escribas e fariseus, eles eram um povo muito abastado, e eles eram muito orgulhosos, eram temidos, né, e não aceitavam uma mudança tão radical como Cristo veio trazer.
porque eles esperavam aquele príncipe que viesse dominar, né, que tivesse poder político, que libertasse todo o povo do jugo do estrangeiro, que reunisse todo o povo realmente, né, como nos velhos tempos de Davi, de Salomão. E então Jesus vem com aquela simplicidade, nasceu com simplicidade, viveu até a sua idade dos 30 anos, né? Nós sabemos, trabalhando com José, e então ele vem, ele fala, né, de um pai, de um Deus, né, que o seu reino não era realmente deste mundo, ele fala de um Deus, ele veio trazer Deus como verdadeiro pai, aquele pai amoroso, aquele pai gentil, o pai justo, né, que tratava todos da mesma forma, judeus, gentios, ricos, pobres, né, então todos eram iguais perante Deus. Isso fez com que os oprimidos, né, os sofredores o amassem, e foi junto deste povo que o amor, que se dedicou, que Jesus escolheu, então, aqueles que seriam seus apóstolos e discípulos. Foi neste povo simples que o aceitou como verdadeiro entre os reis, que ele disseminou as primeiras sementes do seu evangelho. Seria isso, meus irmãos. Muito lindo, muito obrigada pela contribuição profunda. Temos muito que aprender, né? E aí, mais alguém gostaria de falar? Júlio? Só se ninguém mais falar. Se alguém quiser falar, eu cedo a vez, se falo depois. Não, só tem você agora. Então tá. O Cristo, a história do Cristo, ela é tão interessante que ela vai sendo descoberta. Olha só isso, ela vai sendo descoberta conforme o mundo evolui. Quanto mais evoluímos, mais nós vamos desvendando a história do Cristo. E muito há para ser desvendado ainda. Hoje sabemos que o Cristo, ele é, na verdade, o formador da Terra. Deus deu a ele a sopa de plasma, né, tirada do Sol, que seria a Terra, que veio a resfriar, para que ele tornasse a Terra habitada e fizesse dela a Terra que existe hoje e a Terra do amanhã. Então vejamos bem, a Terra nem existia ainda e Cristo já era o Cristo. Isso já começa a dar mais ou menos uma ideia do que nós estamos falando, da dimensão do que a gente está falando. Mas conforme a gente vai crescendo espiritualmente, quando a gente vai se informando, quando a gente vai se cercando de informações e de fontes, a gente vai descobrindo outras coisas muito interessantes que não chegam para o público em geral. E essas coisas um dia se tornarão públicas e notórias, porque a humanidade avança. Mas nós temos problema disso, problema daquilo, problema daquilo outro. Nós, na Idade Média, era pior. Mas ainda tem problema disso, para aquilo, problema. Mas em 1900, em 1700 era pior. Mas tem problema. Em 1800 era pior, em 1900 era pior. E hoje nós estamos pior do que estaremos daqui 100 anos, porque a humanidade evolui. É inerente, foi criada para evoluir, então ela evolui. E a cada degrau dessa evolução, ela vai descobrindo, vai descortinando melhor os véus que existem entre o Cristo e nós mesmos. E ele só vai ficando maior. Ele só vai ficando mais amoroso. Ele só vai ficando mais gentil. Ele só vai ficando mais próximo e maior. Por que é mais próximo? Porque conforme o amor dele cresce, mais nos envolve. E melhor a gente vai entendendo o seu tamanho devido exatamente a esse amor que se aproxima da gente. Então, será infinito o nosso conhecimento de Jesus Cristo. Nunca vamos parar de aprender. É isso. Eu gostaria de encerrar, né, antes da prece final, uma parte aqui um itemzinho do Cristianismo, Espiritismo, item 6, de Leon Denis. Ele assevera:
Jesus é um desses divinos missionários e é de todos o maior, destituído da falsa auréola da divindade, mas imponente nos parece ele. Seus sofrimentos, seus desfalecimentos, sua resignação deixam-nos quase insensíveis, se oriundos de um Deus, mas tocam-nos, comovem-nos profundamente em um irmão. Jesus é, de todos os filhos dos homens, o mais digno de admiração. É extraordinário no sermão da montanha, em meio à turba dos humildes. É maior ainda no Calvário, quando a sombra da cruz se estende sobre o mundo na tarde do suplício. E na Gênesis capítulo 15, no item 63, ainda traz assim: o maior dos milagres de Jesus foi aquele que atesta verdadeiramente a sua superioridade. É a revolução que seus ensinamentos operou no mundo. Então, é muito importante, né, a vinda de Jesus para nós. Ai de nós se ele não tivesse vindo nessa terra. Ai de nós. Então, muito obrigada, Cristo amado. Muito obrigada de todo o coração. Passo agora a palavra para o irmão que fará a prece final. Eu acho que a irmã Eunice quer dar uma última palavrinha. Cabe dar para ela essa perdão, última. A Eunice perdão. é a Miriam, né? Bem Perdão. rapidinho, irmãos. Não, que é isso. Quando Deus disse, muitas vezes nós não entendemos bem esse sentido, faça-se a luz. Muitos imaginam a luz do sol. Faça-se a luz, o Cristo, em primeiro lugar. O Cristo que veio ser a nossa luz, para que ele pudesse construir o nosso mundo planetário. Pode falar, Miriam. E eu ainda digo mais e rapidamente: se o reino de Cristo não é deste mundo, o que é necessário para a gente chegar até lá? Abnegação, humildade, caridade, benevolência, amor, muito amor. Marcos. Tatiana ainda quer falar. Ela tem a Tatiana. Só um minutinho. Vou também contribuir Rapidinho, mais um pouquinho, só para amarrar assim, o que as meninas falaram aí, as irmãs falaram com relação à luz, que principalmente, eu acho que a mensagem do Cristo, quando ele faça brilhar a sua luz, é ele nos dando a autonomia de sermos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos filhos do amor e filhos da luz. E esse reino, que não é deste mundo, ele é construído dentro de nós. O reino de Deus é construído a partir dessa centelha divina que cada um de nós carregamos, e que com isso, através justamente de compreender essa luz do Cristo, de compreender esse caminho que precisamos seguir, é justamente quando a gente faz brilhar a nossa e resplandecer, como Paulo, né, chegou ao ponto de dizer que ele não existia mais, que Cristo falar por ele, porque Deus tinha resplandecido, né, o reino de Deus tinha sido concretizado dentro dele através dessa luz divina, dessa centelha. Pronto, gente, já estamos no nosso horário, né? Obrigada. Muito obrigada a todos, Marcos. Boa noite. Que lindo, né, pessoal? Muito Que bonito. lindo, né? Que lindo, né? Cristo é o amor puro. É o amor puro. Só o fato dele poder, no auge do seu ser de Cristo, vir a nós encarnados, né? Toda a trajetória de poder encarnar, estar entre nós e trazer a palavra, a luz que existe em nós, que nós somos filhos de Deus, nós temos a centelha de Deus, e essa centelha de Deus é a luz do amor. Ele nos chama cada vez mais a nos encontrar, a nos iluminar, para que nossa luz de amor também ilumine a todos. Ele veio ensinar a servir. Ele veio ensinar a humildade, a compaixão, a amorosidade, a humanidade entre todos nós. Que nós possamos, nos nossos pequenos passos, cada vez mais, abrir nossos corações a Jesus. Deixar ele entrar cada vez mais. E nós trabalharmos junto com ele a prospectar
essa alegria de servir, essa alegria de ajudar, porque nós sabemos como nos conforta o sentimento de servir e de ajudar, porque esta luz de caridade primeiro cresce em nós, primeiro faz o nosso coração vibrar o amor do Cristo. Que todos nós, nesse momento, nos unamos na visão do Cristo em nossa mente, Ele nos abraçando, feliz, sorridente, por ver nós, seus irmãos de jornada, apesar de tantas dificuldades, agarrados na sua fé, na esperança, com a visão de um mundo melhor, na visão que tudo passa, e o que se passa conosco é para o encontro cada vez maior com o amor do Cristo. E Ele nos trouxe a visão de Deus. Mas que neste nosso momento de união a qual estamos aqui, com o coração vibrante no amor do Cristo, vamos abraçar mentalmente, carinhosamente, a nossa irmã Elisângela. Que ela receba de nós, nesse momento, todos os nossos pensamentos de energia, de força, de amor e de coragem, para que ela conquiste essa vitória que ela busca, esse entendimento que ela busca. Nos abracemos e oramos para ela. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eu estou me emocionando. Me ajuda, Júlia. Perdoai-nos nossos ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Isso, amigos. Isso. Não isso. nos deixeis cair em tentação. Isso. Todos nós. Livrai, Senhor, de Isso. Todos nós todo mal, juntos. porque Tu és amor, Tu és serenidade, é bondade, é o caminho, a verdade e a vida, Senhor. Gratidão por esta noite. Muito obrigada. Que lindo, irmãos, que lindo. É isso que Ele quer, esse amor, essa união que Ele quer. Que assim seja para todos nós, né? Que tenhamos um belo e um lindo domingo. Vibrações pela paz.